Boa noite! Que alegria estar aqui novamente com vocês. Alguns rostinhos eu já conheço, alguns estou conhecendo hoje. É sempre uma alegria estar aqui nesse ambiente tão abençoado, uma energia tão bacana. Estava ali fazendo a minha prática, a minha oração, quase perco o flow, esqueci até de que estava aqui. Hoje, o seu Luiz pediu que nós conversássemos um pouquinho sobre nutrição e a importância da nutrição para a nossa evolução espiritual, nosso crescimento emocional, mental, energético. E nutrição, hoje principalmente, é um assunto tão vinculado ao processo de emagrecimento, vinculado à estética, vinculado à beleza do corpo físico, e pouco se fala da nutrição da alma, da nutrição do espírito, da nutrição do coração. E a alimentação e a nutrição são correlatas ao nosso processo evolutivo, e é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Bom, a minha primeira formação na área da saúde é a nutrição. Eu sou nutricionista clínica, pós-graduada em nutrição funcional. Deixa eu pegar aqui para passar para vocês. Tem um pouquinho aí, um resuminho das coisas com as quais eu trabalho. Mas eu queria falar mais sobre o amor, né? Pelos alimentos, o amor por aquilo que a vida e que Deus nos proporciona para que nós estejamos aqui nessa existência. Desde os primórdios, onde as pessoas precisavam percorrer longos caminhos para encontrar comida, caçar, antes da era da agricultura e da era da industrialização, o quão difícil era encontrar o alimento. E a nossa sociedade foi toda organizada em torno da sinergia dos grupos em se reunir, se proteger e buscar o alimento. Então, metaforicamente, todos nós iniciamos a nossa jornada desde os primórdios até o agora, porque a primeira busca de todos vocês ao chegarem aqui foi o leite, né? Foi o alimento. Então, essa é uma maneira da vida nos apresentar a necessidade de nós olharmos para a qualidade com a qual nós nos alimentamos, não para exaltar a beleza do corpo físico, para buscar um emagrecimento para fins estéticos. Isso é consequência de um corpo saudável, mas para buscar conexão, para buscar paz, pertencimento, equilíbrio. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, sobre os desafios emocionais correlacionados à alimentação, por que a gente come, sobre a importância de certos tipos de alimentos, sobre como os alimentos influenciam no nosso corpo energético e na nossa capacidade de assimilação dos processos espirituais, né? A nutrição é um encontro com a nossa essência, com a nossa infância, é um encontro com as dores mais escondidas da nossa consciência material, aquelas dores da primeira infância. A nutrição é um encontro com a nossa criança ferida e traz pra gente a superação como espíritos dentro do processo evolutivo, dos nossos desejos e dos nossos impulsos inconscientes. Então, no final, a gente vai fazer uma prática, como quem já me acompanha sabe. Não adianta teoria sem prática. Uma vez que a gente está aqui para vivenciar e crescer e evoluir, a gente precisa transformar todo o nosso conhecimento em prática. Bom, nutrir é um ato sagrado, né, que envolve diversas questões e envolve a experiência e a maturidade do espírito. E essa experiência e maturidade
ela é trazida através das nossas escolhas, do nosso próprio comportamento. A gente consegue mensurar o estado interior, o estado interno de uma pessoa, pela forma com a qual ela cuida de si mesma, ela cuida do próprio corpo. E não sobre um olhar de julgamento ou sobre essas regras, né? Hoje a gente tem umas regras, não sei se vocês já acompanharam. Para ser saudável tem que acordar antes das 5 da manhã, né? Tem que beber água com limão, tem que comer coisas que estão na moda, tem que, né, correr ali todinho. É bom que vocês tenham a lagoa, a gente lá em São Paulo sofre. A gente não tem, gente. A gente corre no Ibirapuera chorando naquela neblina, assim, ó, aquele frio de manhã. Mas existem todas essas regras de como seria uma vida saudável, um cuidado com o corpo, que são criadas pelo marketing, né? São criadas pelas indústrias que vendem suplementos, produtos, roupas, que lucra com a indústria da magreza, dos procedimentos estéticos e etc. Não que há algo errado em buscar-se a melhora física. No entanto, o objetivo principal nosso, como espíritos, deveria ser olhar para por que eu como o que eu como, por que eu vivo da maneira que eu vivo, por que eu nutro o meu corpo, a minha alma dessa maneira. Pensar sobre isso já pode trazer muitos insights. Por que a gente escolheu viver de certa maneira a nossa vida terrena? Bom, um pouquinho do que está no Bhagavad Gita, eu gosto bastante. E é bem importante a gente perceber que é muito raro que o homem perceba que a sua saúde é condicionada às suas escolhas, ao seu comportamento, né? Hoje a gente tem um aumento dos índices de doenças crônicas e de doenças emocionais, transtornos diversos psíquicos relacionados principalmente à alimentação. E muitas vezes as pessoas se sentem vitimadas pelas doenças e não percebem que a doença, assim como a saúde, é uma escolha diária, né? E que muitas vezes foi uma escolha de uma vida toda para que se chegasse num processo de dor, de inflamação, de uma doença crônica, uma hipertensão. E é ensinado hoje socialmente que adoecer é normal, tá? Adoecer é comum na nossa sociedade, mas adoecer não é normal. Então, os estudos, né, das Blue Zones, as áreas no mundo onde as pessoas vivem muito e não adoecem, nos mostram o quanto que a alimentação está estritamente correlacionada com uma vida longeva, chegar a ter mais idade, com saúde, sem dores, sem doenças. A gente tem muitas brincadeiras, muitos memes sobre isso, né? Que passou dos 30, aí você já pode contemplar a frase. Todo mundo começa a sentir dor, sente dor em todas as partes do corpo, as dificuldades para lembrar de onde deixou as coisas, né? Vai até na cozinha e não lembra o que foi pegar na cozinha e volta para a sala e não sabe o que mais tem, e aí quando vê pega o celular. Então, esses movimentos de desgaste físico estão correlacionados com as nossas escolhas, essas batalhas internas entre os bons e os maus hábitos. Mas uma vez que você justifique os maus hábitos como algo natural, que é normal, você passa a deixar de ter uma escolha, né? Você passa a aceitar que aquilo é o comum. Bom, e Ramatiz sempre traz para a gente em diversos trechos, livros e estudos a importância de se olhar para a alimentação com relação ao não consumo de carne e a frequência de cada alimento relacionado ao nosso processo de ascensão. Então, quanto mais a gente olhar para isso, mais a gente consegue ter uma alimentação que sutiliza o nosso corpo perispiritual, nosso corpo físico, e a gente consegue ter uma maior conexão espiritual, né? Bom, é importante a gente começar lá do início, né? Então, a gente percebe, através dos estudos e da ciência, o quanto que a alimentação influencia no comportamento. Muitas vezes, esse comportamento se torna tão repetitivo, tão comum, que você pode passar a achar que esse é o seu eu. Eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa esquecida, ou triste,
ou eu sinto raiva, ou eu sinto ansiedade, ou o meu comportamento é sempre assim, eu não tenho muita paciência para fazer as coisas, eu não tenho energia para fazer exercícios, eu não tenho energia para o meu dia a dia. A gente começa a acreditar que essas coisas, elas são quem nós somos, quando na verdade, estritamente correlacionado, você é aquilo que você come, porque quimicamente isso gera modulação hormonal e endócrina do seu corpo, gerando neuroregulação através do sistema nervoso. Então, a gente vai falar disso mais pra frente, parece uma coisa muito complexa, mas na verdade é muito simples. Então, quando a gente olha para as escolhas alimentares, a gente tem que entender que a gente não está só impactando o peso na balança ou a saúde imediata ou posterior, a gente está impactando a nossa qualidade de vida. A forma como você acorda de manhã, desperta de manhã, está correlacionada com aquilo que você comeu, com o que você se alimentou no dia anterior. A forma como você reage às coisas ao seu redor está correlacionada à sua alimentação, tá bom? E aí a gente entendendo que o alimento gera uma química no nosso corpo, a gente precisa entender que esse sistema mente, corpo e espírito formam um único sistema e que a gente divide só para fins de estudo. Então os nossos pensamentos, eles geram também gatilhos emocionais, porque eles geram uma mudança química no nosso corpo. Então, a todo momento, enquanto você está sentadinho aí agora, o seu corpo está trabalhando com tudo aquilo que você ingeriu durante o dia e a quantidade de água também que você bebeu, modulando quimicamente as respostas que você vai ter ao que eu estou falando. Se você vai ficar impaciente, balançando os pezinhos, se você vai sentir assim uma respiração curta, parece que não respira, fica... né? Se você não consegue sentar, encontrar um ponto de apoio, de equilíbrio na cadeira, se a sua mente está ouvindo o que eu estou falando, mas aí corta os finais das frases, você só ouve o comecinho, não tem conexão mental suficiente para absorver o que eu estou falando. Isso tudo é modulado tanto pelo que você comeu, quanto pelo que você veio pensando, pela média dos seus pensamentos. Então a nutrição da nossa mente passa pela escolha do que nós pensamos. Porque os nossos pensamentos, eles não são algo intangível, invisível. Primeiro que os médiuns e os mentores estão vendo, né, seu Luiz? Segundo que eles estão gerando química no seu corpo. Então, o seu sistema nervoso está o tempo inteiro sendo tocado por esses movimentos e modificando a química, a neuroquímica do seu corpo através dos seus próprios pensamentos, tá? Então, o hábito afeta a nossa fome. Se você tem pensamentos, uma média de pensamentos, né? Porque todos nós temos momentos onde nós estamos mais tristes ou mais cansados, preocupados. Mas se a sua média é essa, você começa a sentir fome o tempo inteiro. Então a gente pergunta muito para o paciente que tem fome de quê? Será que a sua fome é de sono? A sua fome é de um abraço? Será que a sua fome é de ser ouvido? Será que a sua fome é de estar num ambiente em silêncio? É de tirar uns minutos para você? É de fazer algo por você também, não só pelas pessoas ao seu redor? A sua fome é de quê? E o que é suficiente para você? O que seria suficiente para você? Onde está essa ansiedade colocada na comida, que vai retroalimentando um sistema complexo, né? Que é o seu corpo humano. Então, a manifestação da sua saúde está correlacionada a essa pequena frase: você come para viver ou você come para satisfazer os seus impulsos e desejos e tentar aplacar a ansiedade, o cansaço, a dor emocional, aquilo que você não consegue expressar, falar para as pessoas. Você come porque você sente fome e você se lembra do como é sentir fome? Na nossa sociedade, dificilmente alguém se lembra, graças a Deus,
de como é se sentir fome efetivamente. Então a gente tem aí o mapa da pobreza, infelizmente ainda temos pessoas abaixo dessa linha, mas a cada ano a gente tem reduzido aí, né? Existem várias políticas públicas, casas que arrecadam alimentos, entidades sociais que fazem esse trabalho. Então as pessoas têm conseguido acesso ao alimento, mas têm comido compulsivamente, gerando outro problema. Então, você lembra como que é a sensação de fome? Como foi a última vez que você sentiu efetivamente fome e não vontade de comer? Porque a fome fisiológica dá um pouquinho de dor de cabeça, a boquinha às vezes fica meio seca, a gente sente aquele queimaçãozinho assim no estômago, né? Vem aquele gostinho mais ácido na boca. A gente tem uma resposta fisiológica. Agora, quando a gente sente um cheirinho e fica com vontade, não é fome, né? E é importante a gente perceber, não é preciso que a gente faça uma mudança radical, mas é preciso que a gente comece a perceber os nossos próprios padrões, sabe? Por que eu sempre exagero na alimentação quando eu estou ansioso? Porque eu sempre exagero na alimentação quando eu estou cansado? Porque eu exagero quando eu estou irritado? Ou porque a minha forma de amar os outros é ou alimentando-os, né? Ou comendo. Aquelas famílias que a forma de falar que ama é fazer um bolinho, né? Eu gosto, porque eu nasci lá em Minas, e lá em Minas a forma de amar é pão de queijo, entendeu? Café, bolo, pão de queijo, essas coisas. Então assim, ninguém fala assim, eu te amo, mas pãozinho de queijo quentinho, sempre tem. Então a gente aprende desde criança que quando a gente faz um dodói, a gente ganha um doce. Começou a dar errado daí, gente. Então, aqueles momentos felizes foram linkados emocionalmente no nosso cérebro com comida, né? Então, assim, chocolate, sorvete, coisas que lembram a nossa infância em momentos felizes. Açúcar, né? Então, a gente acaba vinculando a comida com esse aplacar do emocional, esse aplacar da dor. Mas é importante perceber os padrões que você está tendo. Se você percebe que ou você evita comer, já está abaixo do peso, porque está evitando comer, porque aquela dor emocional faz com que você não queira acessar aquelas memórias, então você deixa de comer e a pessoa vai emagrecendo. Ou aquela dor emocional faz com que a pessoa queira sentir aquele abracinho da mamãe, do papai, da vovó e coma, né? Então, a mudança do nosso padrão alimentar não começa com o objetivo da gente fazer dieta, começa com o objetivo da gente aprender mais sobre a gente mesmo, percebendo que só o autoconhecimento nos liberta dos vícios. E a alimentação é um vício. Então, quem leu o livro do André Luiz, quando ele conta a história dele, que ele não entendia por que ele era suicida, né? Uma vez que ele não se lembrava de ter se matado. E foi justamente os vícios, a alimentação desregrada, o álcool, o alto consumo de carne, coisas que vão deteriorando o nosso corpo físico e energético. Então a gente precisa começar a se atentar se a gente quer caminhar numa senda espiritual. Por que a gente está tendo certo tipo de comportamento? O que o alimento significa para você na sua vida? Entende? Eu li um meme essa semana no Instagram, bem na semana de vir para cá, né? Das sincronicidades. Que falava assim, que alface que nada, porque a alface nunca te abraçou num momento difícil. Eu achei sensacional. Porque isso fala do comer emocional. Então a gente come pela emoção, tá? E fazer isso esporadicamente, quando a gente está com alguém muito querido, comer um pedaço de um bolo, uma fatia de um pão, um docinho, não vai fazer mal para a nossa saúde. O problema é que quando a gente não se percebe, a gente vai comendo uma quantidade tão grande desses produtos, porque eles não são alimentos, e isso gera dano no nosso sistema fisiológico e energético. Isso gera danos no nosso perispírito. Tá?
Então, para que a gente possa entender, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho esse sentimento. E quando a gente vai olhar a fundo na prática clínica, na terapia, a gente percebe que a pessoa não tem um sentimento, ela tem emoções, tá? Emoções são respostas aos nossos pensamentos. Então, tudo aquilo que você acredita e pensa constantemente vira uma emoção. Ou seja, isso vai gerar gatilhos emocionais e te manter num sistema aprisionante ali, é repetitivo. Esse sistema emocional das emoções está correlacionado ao nosso chakra umbilical, chakra básico, não acessa o nosso cardíaco, tá? Se a gente quer acessar o nosso coração, o nosso cardíaco e ter um abertismo real do nosso coração para o mundo, para a vida, para nós mesmos, para a espiritualidade, nós precisamos aprender a lidar com as emoções e acessar sentimentos, tá? Porque só os sentimentos nos libertam. Então Jesus colocou tudo na conta do amor, né? Mas dentro do amor está incluído todos os outros sentimentos das quais a gente precisa buscar trabalhar dentro da gente mesmo. Porque as emoções, elas se tornam viciantes, tá? Então quem sente raiva, quimicamente, fisiologicamente, fica viciado em sentir raiva. Então a pessoa se torna a pessoa irritada, ela fala assim, não, eu sou assim mesmo, não tenho paciência. A pessoa que está acostumada a ter medo, ela vai achar fora dela situações que comprovem que o mundo é muito perigoso e que ela precisa mesmo sentir medo e ela vai ficar aprisionada nisso. E todas as outras emoções são assim. Até as emoções que a gente considera boas, por exemplo, a paixão, a euforia, tá? Gosto de brincar porque na neurociência, quando a gente ouve alguém falar que está sentindo borboletas no estômago, a gente sai correndo. E quando a gente sente borboletas no estômago, é nosso sistema de medo falando alguma coisa está errada. Você está achando que é almagema, mas é carne. Então, se você sentir borboletas no estômago, para quem já sentiu e deu errado, vai concordar comigo, né? Mas se você sentir o estômago, o chakra, né, umbilical, assim, com alguma vibração, você corra, porque é o seu corpo falando isso aí não é bom. Quando a gente sente algo positivo, a gente se conecta com o cardíaco. O nosso coração sente paz, tranquilidade, tá? E quando a gente come muito, eu acho que só eu fiz isso, né? Não, mas quando a gente come muito, a gente não sente que dá aquela baixa no raciocínio. A gente sente que a gente fica meio apático, tá difícil de pensar. Eu não como carne há muito tempo, mas vejo aí a turma que gosta da feijoada de sábado, né? Tá chegando. Que quando come, fica 2, 3 horas para conseguir recuperar o bem-estar, a agilidade, a vontade de fazer uma coisa. Come e deita, né? Não tem condição de levantar. Então, esse processo não só compromete o sistema digestório, porque a carne leva de 3 a 4 dias para ser digerida e fica dentro do nosso intestino, fermentando, tá? Mas leva também a comprometimento do nosso sistema energético, tá? A gente vai densificando o nosso perispírito, a gente vai criando através dos nossos emoções, pensamentos, hábitos, uma média do nosso sistema energético e fisiológico mais baixa, mais densa. É proibido fazer isso? Não é proibido, tá? Deus também não é o Deus do porrete, não vai castigar ninguém, né? Você imagina que ele tem lá uma lista, lá ele falou assim, deixa eu ver quem tá comendo feijoada sábado há 3 semanas. Não é isso, mas quando a gente começa a perceber que isso está impedindo que a gente avance para estados emocionais, de relacionamento, de todas as áreas da nossa vida, na verdade, melhores, a gente começa a se comprometer com a gente mesmo, de que é preciso fazer uma mudança, é preciso se tornar mais consciente, nem que seja um passinho por vez. Bom, eu trouxe para vocês 4 mediadores químicos que são os mais recorrentes, né? É importante entender que a gente não tem só esses, né? Que se a gente fosse falar de bioquímica ia precisar de uns 3 dias, mais ou menos, para a gente passar todos eles. Mas, basicamente, quando a gente ativa esses marcadores bioquímicos, o que acontece no nosso corpo? É como se o nosso corpo ou ficasse muito estressado
ou ele ficasse muito apático, tá? As duas situações vão gerar danos no nosso corpo energético e também no nosso corpo físico. Então, quem tem o cortisol muito elevado, a gente descobre olhando para o rostinho. É aquela pessoa que tem aquela pochetezinha assim na barriga, engorda na barriga, o rostinho fica mais redondinho, cai cabelo, a pessoa às vezes dorme mal, tem aquela bolsinha da olheira aqui, ó, embaixo dos olhos. Isso afeta o nosso corpo de diversas formas e o cortisol, o estresse constante, leva à falência da nossa suprarrenal, tá? E à falência de diversos sistemas no nosso organismo, degenerando o nosso corpo energético e físico. Então, é a pessoa que está sempre num estado de luta ou fuga, né? Na base da nossa pirâmide neural, porque quimicamente ela não tem energia para sair daquela situação, já virou um círculo vicioso já, e isso gera diversas doenças. Então, essa inflamação que o cortisol gera no nosso corpo chega num ponto crônico em que a pessoa começa a ser medicada por diversas doenças que ela vai apresentando, mas dificilmente ela recebe a informação de que é a própria alimentação e o próprio comportamento dela que está gerando esse dano oxidativo no corpo e essa doença. Então, as doenças crônicas que nós temos, a hipertensão, o povo do cortisol gosta de ter uma hipertensão, por exemplo, gera risco cardiovascular, AVC. Tudo isso poderia ser evitado com a mudança de hábito alimentar, com a mudança de pensamento, com a nossa mudança de como nós nutrimos a nós mesmos em todos esses aspectos. E aí a gente tem a adrenalina, a gente percebe que aquela pessoa que senta na cadeira, a cadeira não tá boa, ela senta assim. Aí o pezinho. Ela não consegue ficar parada. Isso não é uma coisa que ela faça de propósito. Já não conversou com alguém que a pessoa fica se mexendo? Você tem que focar bem, né? Para não perder ela de vista. Ela fica nesse estado de agitação constante. Ela fala mais palavras do que é possível a gente entender por minuto. Ela sente que sempre alguém está olhando para ela, alguém está julgando. Ela sente-se ameaçada pelo mundo. Ela tem esses pensamentos. Isso está sempre intrínseco. E isso também está correlacionado à nossa alimentação. Então, sempre quando a gente exagera um pouquinho no açúcar, na cafeína, no álcool e mais umas coisinhas, a gente consegue se manter nesse estado adrenérgico, tá? Que é neurotóxico para o nosso cérebro. Tanto o cortisol quanto a adrenalina, a longo prazo, vão gerar vários danos, mas um deles é na função cerebral. Tá? Aí a gente tem a serotonina, que todo mundo gostaria de ter. Só se ouve falar, às vezes, à distância, de como que é. Mas a serotonina é produzida no intestino. Então, a serotonina é dependente da nossa saúde intestinal. A serotonina é dependente de minerais e proteínas para ser produzida. Fibras, águas, minerais e proteínas. Se o seu intestino é constipado, se você come a carninha que fica lá 3 dias para ser digerida, se você come muitos alimentos derivados de leite, se você come muito trigo, muito açúcar, dificilmente você vai ter uma condição metabólica que propicie a produção suficiente de serotonina no seu corpo, tá? Porque é química, não é porque Deus está castigando, não é um karma. E muitas vezes o paciente com baixa de serotonina ou de vitamina D está tomando medicação para depressão, tá? Nem sempre a gente está deprimido. Pode ser que esteja, pode ser que precise de medicação. Mas muitas vezes a tristeza que não passa, os pensamentos recorrentes em coisas tristes, aquilo que você vem alimentando gerou uma inflamação. E o intestino com permeabilidade gera esses processos inflamatórios e toda essa questão. Então ela fica triste, consistentemente triste, fica bom, fica triste. E é importante a gente perceber quanto que eu estou fazendo por mim mesmo, ao invés de esperar que o mundo, que o outro, que um remédio, que um mentor, até aqui, né, que o pessoal da assistência cure. Preciso pensar assim, como que eu estou nutrindo o meu corpo? Será que eu estou dando o meu melhor?
Então, beber mais água, comer as frutas, verduras. Esses alimentos, principalmente, eles são precursores de triptofano, que é um aminoácido que é como se fosse assim um amiguinho, que quando formado gera serotonina. Então, a gente pode, por exemplo, quando o paciente não está bem, suplementar triptofano. Isso já vai melhorar a produção de serotonina. E a inflamação causada por tudo isso, tá? Porque todas essas coisas geram uma inflamação no nosso corpo. E aí me fala, como que a pessoa vai fazer um processo espiritual, se conectar com os mentores, ter mais felicidade, mais saúde, gostar de estar com pessoas ou encontrar pessoas com uma energia melhor, viver mais, se curar das doenças, se ela está inflamada. É quimicamente muito impossível disso acontecer, porque a inflamação, assim como vocês já devem ter tido uma inflamação conhecida, uma dor de garganta, se você não intervém de alguma forma, ela se retroalimenta, o corpo começa a tentar se defender e você desenvolve diversas doenças por conta dessas células que estão tentando reprogramar o seu corpo. Daí advém o câncer, daí advém as doenças autoimunes. Tá? A gente tem estudos recentes, mas o aumento do consumo de só 10% de ultraprocessados na alimentação aumenta o risco de câncer em 23%. Agora imagina que hoje praticamente as pessoas se alimentam apenas de produtos ultraprocessados. Tá? Bom, então as emoções, elas vão afetar a forma como a gente se alimenta, a nossa química e os nossos chakras. Aqui eu pus só um resuminho para vocês, como que o medo, a insegurança, como que a raiva, a ansiedade, como tudo aquilo que você fica retroalimentando através dos seus pensamentos afeta o corpo espiritual. Então a raiva, a frustração, todos nós sentimos todas essas coisas porque elas fazem parte da experiência humana, né? No entanto, a falta da prática da inteligência emocional, ou seja, como que a gente lida com isso, faz com que a gente acumule isso dentro da gente, torne isso o nosso modo de pensar e o nosso modo de sentir. Então, às vezes, está sentindo aí um mal-estar em um desses chakras, aquilo passa para o corpo físico com uma facilidade muito grande porque você tem um abertismo para desenvolver essas doenças. Então, é assim que nascem as nossas patologias, através do nosso próprio desequilíbrio e da inconsciência nas escolhas que nós estamos fazendo no dia a dia. Cada chakra pode ser nutrido e alimentado através das práticas meditativas, através dos bons ambientes, através das nossas relações, através da música, do cuidado, do passe, do reiki. Mas se a gente não fizer uma mudança interna, isso não se sustenta a longo prazo. A gente fica sempre no paliativo. Nunca você vai chegar num estado de saúde, de equilíbrio, de paz, porque precisa ser uma mudança de dentro para fora. A chave da libertação está dentro de cada um de vocês. E essa dor e esse lugar onde a gente muitas vezes não quer olhar, né? Eu sou nutricionista, eu sei, ninguém gosta do nutricionista, gente. É um lugar onde a gente mais precisa olhar para que a gente possa se libertar dos nossos próprios comportamentos. Então, essa caverna escura que vocês têm medo de entrar ou preferem fingir que não é bobeira, deixar para lá, é o que vai gerar um movimento de energia que vai fazer com que você renasça aqui muitas vezes, repetidamente com a mesma doença, por exemplo. Tá? E não é necessário. Então, dentro dos estudos, dentro da literatura, do Ramatiz, por exemplo, dentro da prática clínica na psicoterapia reencarnacionista, é possível perceber que há vidas repetidas, onde experiências dolorosas foram vivenciadas que não era mais necessário. Mas para que a gente tenha um resultado diferente, é preciso fazer algo diferente, não é verdade? Vamos transformar isso em dinheiro, que o pessoal gosta mais de falar de dinheiro. Se a gente recebe um valor, um salário, né?
e a gente não se programa com aquilo que a gente precisa arcar, das nossas responsabilidades, e gasta mais ou gera dívidas e tudo, isso vai complicar a nossa vida a longo prazo. Vai chegar um momento que é juro em cima de juros e a gente não consegue mais arcar com aquela dívida. Isso gera um dano. Então a alimentação é a nossa poupança espiritual. É quando Deus testa na gente se a gente está maduro o suficiente para ir contra os nossos desejos, os nossos impulsos, tá? Então as crianças, elas não têm esse framework aí chamado maturidade. Elas vão fazendo aquilo que dá vontade. Se você deixar o pote de sorvete, ela come o pote de sorvete inteirinho, né? O problema é que quando nós, como adultos, continuamos fazendo esse movimento, tá? Se a gente não consegue coordenar a nossa alimentação, o nosso sono, a forma como a gente pensa, os nossos hábitos de vida, dificilmente a gente vai conseguir encontrar aí um caminho espiritual evolutivo sustentável, porque falta dentro da gente ainda disciplina, tá? E não é um caminho fácil, porque a gente está agora vivendo uma era onde a neurociência é usada para fazer marketing. Então a gente abre o celular, propaganda de comida. A gente sai na rua, propaganda de comida. É um encontrinho, é comida. Todo lugar que a gente vai tem comida, né? Falo que comida é o vício mais difícil da gente se curar, né? Porque o álcool, você pode acordar e falar, não vou beber. O cigarro, você pode acordar e falar, não vou fumar. Agora, como é que você vai acordar e falar, nunca mais vou comer? É difícil, tá? Mas é importante perceber quando a comida se tornou um vício, porque ela afeta diretamente o seu corpo espiritual. Quando a gente vê através da mediunidade, o corpo espiritual das pessoas que têm hábitos diversos, mas a gente está falando dos alimentares, fica comprometido. Então a gente olha e a gente vê já certos órgãos escurecidos. A gente olha e percebe que o funcionamento de certos sistemas não está de acordo com o que deveria. A energia não está fluindo. É porque aquilo já está gerando um dano ou já gerou um dano no físico, tá? Então, é importante a gente perceber, acho que nos livros do André Luiz é bem bacana de ler, porque ele faz o relato do visual, de como não é bonito ficar doente, de como pra gente perceber como que se torna o nosso corpo espiritual a partir desses comportamentos. Então, a gente fala às vezes, né? Pensa melhor por causa dos miasmas, das formas de pensamento, mas no corpo perispiritual, a imagem da má alimentação é literalmente como se a gente tivesse vários pontinhos escuros e eles vão formando umas necroses, assim, uns tumores, a depender do sistema. E isso não é reparado, né? Vai gerar dano e você vai ter que trazer isso de volta, e essa é a nossa herança genética. Então a gente tem a nossa herança genética de família, a gente tem a nossa herança genética de nós mesmos, e esse resultado de tudo que você já viveu em outras vidas e de tudo que você escolheu até hoje pensar e se alimentar é a forma como você está se sentindo hoje em si mesmo, no seu próprio corpo. Então, a forma como nós cuidamos de nós mesmos é a forma como nós cuidamos do planeta, por exemplo. Acho que a gente não está indo muito bem. A gente precisa perceber que o nosso corpo é a nossa primeira casa. Esse corpo foi entregue para você como um empréstimo. Foi entregue para você como um teste, para observar e perceber em que grau do processo evolutivo que você tem caminhado. O quanto que você consegue fazer escolhas que estão de acordo ao cuidado dessa casa. Nunca em relação à perfeição, né? Eu acho que tudo aquilo que Deus cria é perfeito, mas sempre no sentido do autodesenvolvimento. Então, se você escolher melhorar hoje, ouvindo o que eu estou te falando, 1%, daqui 365 dias, quantos por cento vocês vão ter melhorado? Né? Coincidências ou não, hoje faz 1 ano que eu vim aqui, nessa casa. Eu estava refletindo, né, sobre o quanto de coisas e quantas vezes eu já estive aqui, quantas coisas a gente já conversou,
pensando o que eu estou entregando e o que eu estou sentindo e recebendo desse trabalho, o quanto que isso nutre a minha alma de contentamento e paz. E então a gente olhar para o que a gente está buscando entregar para o mundo e receber como forma de nutrição também, não só do alimento que nutre o nosso corpo. Às vezes quando a gente está comendo demais, é porque a gente precisa de um hobby, fazer um artesanato, dar bom dia para a vizinha, conversar um pouquinho. Tem gente que tem essa necessidade, caminhar, distrair, sair daquele ciclo vicioso da vida, do tenho que, tenho que, tenho que. Bom, a vida não foi feita para ser um peso. No entanto, se o corpo está pesado e está doendo, é porque você não tem escolhido o caminho da leveza. É preciso pensar e refletir. Por que você tem decidido, na hora que você levanta, por esses mesmos hábitos e comportamentos? Talvez porque seja mais fácil, e eu entendo, porque às vezes vem de uma família e aquilo já é o normal, mas a gente precisa dar o exemplo, precisa aproveitar esse ímpeto que vocês têm de estar aqui, esse horário da noite, depois de um dia de trabalho, para pegar essa semente e fazer ela germinar num comportamento melhor. E a gente muda aos pouquinhos e aí a saúde física melhora, ela responde rápido aquilo que a gente está fazendo. Tá? Bom, gosto de falar que os sentimentos, eles são como as lótus. E a gente só consegue fazer com que as lótus desabrochem quando a gente vence a arrebentação das nossas emoções. A gente vence a densidade, a gente vence esse impulso inconsciente de fazer o que todo mundo faz e fazer o que todo mundo vem fazendo. E dentro da alimentação a gente tem pilares muito simples a serem seguidos, apesar das pessoas terem complicado a nutrição com diversas coisas e nomes e regras. A gente precisa de elementos muito simples para viver, né? Um carboidrato, uma proteína, uma gordura, vitaminas e minerais. É isso. Numa quantidade adequada, sem restrições e sem exageros. Um equilíbrio entre essas coisas. Dentro disso, a gente precisa se alimentar daquilo que a natureza nos fornece, daquilo que vem da terra. Essas coisas já estão comprometidas nos dias de hoje, uma vez que o solo não é mais o solo de antigamente e muitas vezes o mesmo alimento, depender da região do nosso país, já não fornece os nutrientes que deveria fornecer. E não entrar por uma via de consumir produtos ultraprocessados, que são os produtos que têm mais de 4, 5 ingredientes na composição, aqueles ingredientes que você nem sabe o nome, né? Parece xingamento, porque isso gera dano ao nosso corpo. E não entrar pelo consumo exacerbado de açúcar, de essa gordura hidrogenada que é processada em laboratório, porque isso gera o quê? Esse acúmulo do nosso sistema de recursos relacionados. Imagina, esses recursos relacionados aos carboidratos e às gorduras em excesso, que são ultraprocessados, e a gente gera inflamação, tá? A inflamação do nosso corpo gera uma disrupção endógena. Então a gente vai depois olhar ali um pouquinho disso, mas adiantando a gente tem um hormônio no cérebro que chama leptina. Aquela pessoa que come só um pouquinho e fica saciada é porque a leptina dela está regulada. Quando você está inflamado, você come e não percebe o tanto que você está comendo, tá? Porque a gordura que está acumulada no nosso corpo produz uma química chamada adipocina. É como se fosse um líquidozinho assim inflamatório. E ele cai na corrente sanguínea e vai para o cérebro, tá? Então a gente perde o senso de quanto a gente come. Então por isso que as nossas inflamações estão correlacionadas à piora das nossas emoções e à dificuldade de acessar os sentimentos. Quando a gente olha para isso, a gente precisa olhar para as nossas sombras, né? Mas eu gostaria de propor uma reflexão, assim, porque talvez até hoje você tenha ouvido, desde pequenininho, que você tem inúmeros defeitos.
E aí toda vez que alguém aponta esses defeitos, a gente tem dois padrões. Ou a gente morde, né? A gente fica revoltado, a gente bate boca, ou a gente se defende, ou a gente some, diz assim, não quer nem falar daquilo. É luta ou fuga. Na verdade, nós não temos defeitos, nós temos características de comportamento. Tá? Quando você usa uma característica de forma positiva, ela se torna proativa e você consegue subir nessa pirâmide e chegar a graus mais evolutivos. Então, por exemplo, a pessoa que tem muita raiva, na verdade, ela não tem raiva. Tem energia suficiente para escalar o pão de açúcar sozinha. Mas ela tem muita determinação dentro dela, ela tem muita certeza de que aquilo que ela está fazendo está correto, que ela tem que ir naquele caminho. Então ela quer convencer os outros. Precisa abrir mão de convencer os outros. Precisa usar essa determinação para seguir em frente. Só que quando a gente ouve, desde pequeno, que a gente é IXPTOY, se você buscar aí na sua mente, você vai lembrar as coisas que a mamãe e o papai chamavam você, né? A gente começa a achar que a gente é defeituoso. A gente veio quebrar, só a gente veio estragar. Deus errou na linha de produção com o CPF e tal. Todo mundo veio bom, eu não. Então a gente começa a alimentar, nutrir essas emoções que impedem com que a gente acesse os sentimentos, tá? Mapeie esses lugares, mapeie as coisas as quais você acha que são defeitos. Faça uma lista, não precisa contar para ninguém. Entendeu? Não precisa contar nem para a esposa, nem para o marido, nem para os filhos. Não conta para ninguém. Fica assim entre eu e vocês aqui. Mapeie essas características todas assim e começa a perceber que todas as características elas têm um uso positivo, tá? Então a comunicação é uma ferramenta para vir aqui, é uma ferramenta para o meu trabalho. Quantas pessoas hoje não usam a comunicação para ludibriar outras pessoas, tá? Mas quando a gente é pequeno, só falam que a gente é falador, né? Pra gente ficar quieto, falando demais. Tem muita ideia, tem muita opinião. Então a gente precisa começar a ressignificar para conseguir sair dessa cadeia de emoções e acessar os sentimentos, tá? Isso é uma forma prática, simples, objetiva que traz resultados. Porque senão a gente fica só lendo palavras bonitas e elucubrando nos nossos pensamentos que um dia, esse um dia lá longe, depois de muitas vidas, a gente vai chegar lá. Mas o problema é que o lá não existe. Tá? O lá não existe. O lá é o momento presente. Então, olhar para dentro da gente e perceber com que você tem nutrido o seu coração, quais foram as coisas que você acreditou a respeito de você mesmo que alimentam esse comportamento de vazio emocional ou de dor emocional que gera esses gatilhos para comer essas coisas. Tá? Aqui eu estava escrevendo o slide, os mentores trouxeram um pequeno textinho. Se vocês quiserem tirar foto, eu falei, tá bom, vou pôr. E eles falam justamente do que a gente está falando, tá? Que os nossos comportamentos, eles são quase que arquétipos. O que Jung chamava de arquétipos, o movimento do nosso inconsciente em direção a um comportamento padronizado. Então, eu sempre ajo daquela forma. A pessoa que se sente vítima, sempre se sente vítima. Aí ela acha um monte de gente para fazer mal para ela continuar sendo vítima. Pessoa que se sente irritada, ela acha um monte de gente para irritar ela, para ela continuar tendo justificativa para ser irritada. Na ciência a gente chama de viés de pesquisa. Toda vez que você acredita em algo, por frequência eletromagnética, você atrai aquilo ao seu redor para você continuar naquele padrão. Então, é preciso que a gente tome o priorismo e a vontade para mudar as nossas circunstâncias. E eles falam assim, se porventura não podemos vencer os nossos pequenos hábitos adoecidos, como que nós venceremos o processo encarnatório? A responsabilidade dos médiuns nesse quesito é maior e mais desafiadora, uma vez que seus corpos também são veículos do trabalho mediúnico e suas fraquezas estão dilaceradamente expostas diante dos irmãos em baixa consciência. Então, para os médiuns, a notícia é pior, né? Sempre. A gente nunca leva a melhor, gente. É um negócio. Uma vez que a gente está na assistência espiritual,
A gente precisa que o nosso vaso, o nosso corpo seja mais limpo, para que a gente consiga acessar níveis de frequência mais alto para poder fazer os processos necessários para a cura. Uma vez que a gente está na linha de frente do trabalho espiritual, a gente vai ser naturalmente mais atingido e atacado pelos irmãozinhos que não querem que o trabalho caminhe. E se a gente não tiver com o nosso corpo forte, a nossa mente forte, o nosso sentimento bem equilibrado, as chances da gente se perder pela jornada ou cair, sucumbir pelo caminho são muito maiores do que uma pessoa que está vivendo ali só para si mesma. E ele trouxe esse apontamento para que eu passasse para vocês, nunca é por acaso, né? Mas tomei para mim também o quão importante é combater os nossos vícios e que essa tarefa ela é primordial na prática da mediunidade para que a gente acesse níveis de consciência mais elevados. Então, muitas vezes, nos grupos que eu frequento e alunos, a gente percebe que a pessoa tem uma vontade muito grande e um coração muito bom e ela quer muito acessar essa egrégora espiritual e ter conexões mais profundas com o trabalho. E às vezes faz anos que ela está naquela tentativa e não consegue. Então, quando chega no grupo e a gente faz esse alinhamento da mudança da alimentação com as práticas espirituais consistentes, a pessoa consegue resultados do trabalho mediúnico que ela não conseguiu em anos. Porque não é milagre, é uma limpeza e um alinhamento. É apenas isso. E é isso que ele está trazendo. A importância da gente compreender que esse mecanismo ele é acessível para todas as pessoas. Que não é uma pessoa melhor que consegue, é só aquela que entendeu e está pondo em prática. Tá? Bom, quis trazer para vocês porque muitas vezes a gente ouve, vê e lê e não entende. E isso é o que mais causa doenças no nosso mundo atualmente. A gente tem aí diversas frentes de enfrentamento das doenças crônicas. A Organização Mundial da Saúde também olhando para isso, o nosso governo, no sentido de, não político, no sentido da saúde, gente. A gente fala política, a gente sente até o ar mudando. Eu sou da área da saúde, eu não tenho nada com isso. Mas há um enfrentamento relacionado às doenças crônicas e há políticas de enfrentamento disso, uma vez que nós nunca vimos antes na história da humanidade tantas pessoas morrendo com doenças cardíacas, câncer, hipertensão, diabetes e etc. Tá? Isso é totalmente correlacionado com o hábito de vida, tanto emocional quanto físico. Então, a alimentação, mas como que você enxerga a vida, como que você vive, gera danos. E antes eram danos que a gente estava falando assim, um tanto da população está tendo. Hoje a gente tem quase 60 e poucos % das pessoas em sobrepeso ou obesidade. E o número de percentual de pessoas com câncer cresce assim, vertiginosamente. A gente não tinha crianças com câncer, tá? E a gente tem hoje de crianças com câncer, crianças com diabetes. Então, a gente precisa começar a pensar assim, por que eu estou fazendo isso comigo? Sim. Por que eu estou fazendo isso com meu filho? Por que eu estou fazendo isso com meu neto? Por que nós estamos todos concordando com algo que está nos adoecendo? Tá? Disrupção endógena é assim. A gente tem um sistema endócrino que está regulado ao nosso sistema neural. Então, afeta o cérebro, o sistema nervoso e os nossos órgãos. Por isso que afeta nosso sistema energético, que os chakras estão correlacionados com as nossas glândulas. Então, quando eu como produtos ultraprocessados, carnes, derivados de leite, exagero no açúcar, bebo álcool, fumo ou carboidratos em geral, eu vou ter aí um aumento desses produtos químicos que causam disrupção endógena, ou seja, eles destroem a formulação saudável dos nossos hormônios ou o funcionamento saudável dos nossos hormônios. O problema é que esses hormônios são os nossos protetores naturais, tá? Eles são químicos que conduzem o nosso organismo para a saúde. Se eu tenho um comportamento de me alimentar todos os dias, pelo menos com um produto ultraprocessado, eu estou todos os dias gerando dano
nos meus hormônios e dano no meu sistema celular. Aí como é que o meu sistema fisiológico faz reparação disso? Entende que não dá tempo? Não dá tempo. Então, praticamente hoje na mesa do brasileiro, vemos que todas as refeições são compostas por 2 ou 3 ou mais produtos ultraprocessados, tá? Refrigerantes, os sucos de caixinha, os sucos de latinha, os sucos de pozinho, os embutidos, que são inclusive os recordistas, o prêmio. Se quiser ter câncer, é só continuar comendo produto embutido, que é um dos precursores de câncer de intestino, por exemplo, que a gente viu agora atualmente, no caso daquela artista, né, cantora. E a gente percebe, esses 32 agravos de saúde são todas as doenças crônicas, mais os sintomas, tá? Então, as doenças crônicas, como a gente falou, cardiovascular, câncer, diabetes, e o câncer se divide em N tipos, né? E a gente tem todos os agravos, que são a pressão alta, que são doenças autoimunes, que são as doenças autoimunes do sistema, né, muscular, que vai dar dor, reumatismo. Ai, ele quer participar. Gente, eles não vão ver na câmera que é um gato e vão achar que eu tô doida. Não é um espírito, é uma gata. Qual é o nome? Princesa. Ah, gente. Não dá, né? A princesa veio me dar um oi. E ela tá participando e comendo fio. Quando a gente está numa casa espiritualista, se a gente olha para o lado do nada, o povo do YouTube vai achar o quê, gente? Né? Então não. Vamos lá. Quis trazer para vocês, esse é um estudo recente, né? Antes a gente entendia o quê? Ela quer porque quer comer o fio de qualquer maneira. Antes a gente entendia pela ciência que a pessoa come e esses alimentos, esses produtos geram as doenças, é isso que a gente entendia. Agora os estudos mais recentes já comprovam que não só os nossos hormônios ficam comprometidos quando a gente come esse tipo de comida, como também essa substância, tá? Que é o metilgliosal, que é uma substância que é liberada pelo nosso corpo como uma defesa após a ingestão de ultraprocessados e vai fazer com que a gente perca o funcionamento de alguns genes que são responsáveis por proteger as nossas células do câncer. Então talvez esteja aí uma das respostas, porque há uma mudança na expressão gênica após consumir produtos ultraprocessados. Vocês sabem o que são produtos ultraprocessados? Tá? Os nomes com xingamento, nunca mais vocês vão esquecer. Você pega lá e lê, se tiver um nome que você fala assim, gente, isso aqui, será que tá me elogiando? Será que tá me xingando? Será que é esse negócio que tá escrito aqui? Se não dá para identificar, é porque não é para comer, tá? Bom, essa aqui é uma frase do Ramatiz, que eu acho que vocês já devem ter estudado, né? Então, a alimentação perfeita para o nosso corpo é a alimentação advinda da natureza, tá? Com isso, não quero dizer que é para comer uma comida sem sal, né, sem gosto. Vocês têm essa correlação de que comida vegetariana ou uma comida vegana é uma comida sem gosto de nada, gente, que é uma comida com privação de qualquer sabor ou de qualquer coisa. E hoje a gente tem confeitarias vegetarianas e veganas, a gente tem N tipos de receitas maravilhosas dentro de uma perspectiva de usar os alimentos que vêm da terra, com temperos naturais, sem uso de carnes e que trazem tanto mais sabor aos alimentos, porque quando a gente come muita gordura e muito sal combinadinho, ou muito açúcar e muita gordura, a gente vai com o tempo perdendo as nossas papilas gustativas. Então aí a gente tem que pôr mais sal e mais açúcar, mais gordura. Vai perdendo essa sensibilidade no paladar. E todos os alimentos ultraprocessados, quando você virar lá no pacotinho, você vai ver que eles têm alguma coisa para realçar o sabor. Esse realçador de sabor, ele gera vício. Então, o nosso sistema químico fica viciado. Aquela palatabilidade não é natural. Isso gera compulsão alimentar, tá? A Anvisa tem visto para que se coloque mais avisos ainda nos rótulos
e que se proíba esse tipo de produto nos alimentos para as crianças. Tá? No Brasil, a gente tem corantes que estão sendo retirados, que já foram retirados na Europa, que geram câncer. E as crianças estão consumindo aqueles produtos rosinha, bonitinho, com produtos cancerígenos. Tá? Bom, eu trouxe essa pirâmide neural. Parece a pirâmide do Ramatiz, mas é a pirâmide neural. Dentro de todos nós, a gente tem aí um caminho. E é bem interessante como o nosso cérebro, né? Eu acho que o hermetismo explica o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. Dentro do nosso sistema neural, a gente tem aí um caminho evolutivo. É preciso que a gente vença o ambiente, o comportamento. É preciso que a gente adquira recursos e capacidades. É preciso que a gente consiga transpor as nossas crenças e valores para que a gente crie uma nova identidade e alcance verdadeiramente uma conexão espiritual. Tá? E não é uma conexão que vai acontecer por alguns minutos, por algumas horas, enquanto você está aqui. É uma independência do espírito. E isso só é possível quando a gente vence os nossos hábitos, os nossos comportamentos. Bom, é necessário galgar esses degraus. Deixa eu vir mais para cá por causa do áudio. É necessário que a gente galgue esses degraus, mas gosto de propor que a gente faça isso pela motivação certa, tá? Que a gente não faça isso por conta do medo do karma, que a gente não faça isso por conta de uma religião, que a gente não faça isso movidos pelo medo da doença, que a gente faça isso olhando para dentro de nós mesmos e percebendo que como espíritos essa é a jornada da evolução necessária para o seu crescimento, de que como um espírito você merece uma vida melhor, uma perspectiva melhor, você merece, inclusive, se olhar no espelho e se sentir melhor com você mesmo. Tá? Morar num lugar onde você olha e sente tristeza, onde você olha e sente dores, onde você olha e sente cansaço, onde você é dependente de remédio, não é gostoso, não é confortável, não é bacana. Esse não é o plano da espiritualidade para nenhum de nós. Nós temos caminhado pela escolha da estrada da doença, pela escolha da satisfação dos nossos impulsos. A gente tem caminhado pela escolha do vício, sendo que o resultado é acordar e olhar para si mesmo e não se sentir bem, não se sentir em paz. Você se sente bem com o que você vê no espelho de manhã? Sente bem olhando para trás, percebendo a sua jornada? Às vezes as pessoas chegam num patamar de condição física que não conseguem mais brincar com os filhos, com os netos. Às vezes a pessoa fica acamada, às vezes a pessoa tinha tantos sonhos, tantas coisas para viver, vem um câncer tão jovem, vai embora. E isso não é uma condição que a espiritualidade tem nos imposto, essa é uma condição que nós temos nos imposto através da nossa escolha e comportamento diário. Eu preciso reencontrar a alegria do cozinhar, do fazer a comida, a reencontrar a alegria de pegar os alimentos na feira para que a gente tenha acesso. É preciso que a gente perceba que as cores dos alimentos, por exemplo, nutrem certos tipos de energia no nosso corpo. Então tem um livro bacana, né? Ela fala da dieta do arco-íris. Como que a gente consegue, através da alimentação colorida, equilibrar todos os nutrientes do nosso corpo e a nossa energia. Quando a gente come alimentos vermelhinhos, por exemplo, roxos, a gente desinflama o nosso corpo. Quando a gente come as castanhas, a gente come abacate, a gente come o coco, a gente come essas coisas, a gente desinflama o nosso cérebro. E isso muda a nossa energia, muda a forma como a gente interage com o mundo, tá? Então a cura vai requerer apenas o abandono daquilo que você acredita e o abandono do que você acredita sobre si mesmo também. Requer o abandono da reclamação e da dor. Tem que falar assim, que triste, amanhã eu vou ter que acordar com outra história. Mas com certeza é uma história mais alegre de viver. É uma história muito melhor. Bom,
espiritualidade de diversos livros. Daria para também fazer um post de cola de 6, 7 slides só para começar, né? Mas como a gente falou bastante de vários aspectos, eu quis trazer para você sobre a gente perceber que matar para comer foi uma necessidade e que não é mais uma necessidade para a nossa subsistência. E que assim como todas as outras coisas evoluíram, a gente precisa trazer essa responsabilidade para dentro da gente mesmo e essa mudança de padrão de comportamento, tá? Não mudando a nossa alimentação da noite para o dia, porque requer acompanhamento nutricional, verificação das suas vitaminas. Às vezes a pessoa já tem falta de tantas vitaminas, tira a carne, aí fala que tirou a carne e foi porque ficou doente. Tá? Precisa ser feito um hemograma, precisa ser retirado. Primeiro tira todas as carnes vermelhas, deixa só o frango, o peixe. Aí dali com o tempo faz os exames, aí retira o frango, deixa o peixinho e vai tirando aos pouquinhos, tá bom? Ou mantém o peixe uma vez por semana, não vai causar tanto dano no seu sistema. E você vai perceber uma modificação da sua energia, vai perceber mais alegria, mais facilidade de raciocínio, mais conexão com as pessoas, vai perceber que você fica mais calma, mais tranquila, mais amorosa e com acesso à presença dos mentores mais fácil. Porque é muito difícil para eles utilizar a energia e densificar para poder estar aqui com a gente. Então, por que a gente não faz esse esforço e se encontra na metade do caminho? A gente vai subindo um pouquinho, pelo menos. Eu gostei dessa frase do Ramatiz, eu sei bem completa, né? A substância astral inferior que exuda, né, que sai da carne do animal, ela penetra na alma dos seres humanos e lhes adensa a transparência natural, impedindo os altos voos do espírito. Nunca havereis de solucionar problema tão importante com a doce ilusão de ignorar a realidade do equívoco da nutrição carnívora. Então, para quem tem a mediunidade da clarividência ou trabalha com cura, percebe isso, né? A gente sabe quando uma pessoa fuma, quando ela bebe, quando ela come carne. Lá da porta a gente já sabe. Porque a energia, o campo é diferente do que uma pessoa que tem uma vida regrada, uma disciplina mental e alimentar. E é bem interessante, né? Só para complementar. A gente tem, às vezes, pacientes que são excepcionais em fazer uma alimentação limpa, que é a base de frutas, verduras, vegetais, grãos, leguminosas, né? Coisas que a natureza nos traz. No entanto, eles não imprimem a mesma disciplina nos seus próprios pensamentos e emoções. E o que acontece? Quando a gente vai fazer os exames, eles estão tão doentes como quem come carne. Tá? Por quê? Porque os nossos pensamentos são a nutrição do nosso campo mental. E isso impacta diretamente na química do nosso corpo, como nós conversamos. E a alimentação nutre o físico. E esses corpos não podem ser separados. Então, eu quis mencionar para que vocês entendam por que eu trago essas duas questões juntas. Porque se você modificar a alimentação e não modificar os pensamentos, dificilmente você vai conseguir os resultados necessários. Porque o cortisol, a adrenalina, as químicas do seu corpo vão continuar atuando através do seu padrão de pensamentos. Tá? Bom, eu acredito que todo desvio é caminho. E mais uma vez não acredito que ninguém esteja certo e que ninguém esteja errado. Então, o meu convite não é para que você acredite ou para você aceite ou que para você siga o que eu estou propondo. O meu convite é para vocês reflitam sobre isso, para que vocês busquem mais conhecimento, para que vocês sintam dentro de vocês, né? Se vocês não mudarem o comportamento, o resultado será sempre o mesmo. Será que você quer viver com você mesmo nesse corpo por mais 10 anos? Será que você quer se olhar daqui 10 anos e se ver dessa mesma forma? E o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Então, se a gente está nesse processo, que seja pelo entendimento e não pela obrigatoriedade de fazer uma mudança.
Mas eu gostaria que todos vocês aqui se comprometessem com vocês mesmos. A gente vai fazer uma prática daqui a pouco e é uma prática de reprogramação neural que ajuda nessa mudança. Mas não existe nada externo capaz de salvar você de você mesmo. Eu tenho um grupo que chama Caminho da Senda. A gente tem no YouTube, no Instagram, eu postei um meme lá, depois vocês olhem. Quem que está fazendo mal para mim mesmo? E quando a gente percebe, somos nós, não é? Então, apesar de todo o desvio ser caminho, eu acredito que a gente pode escolher uns caminhos mais leves e melhores através da nossa consciência, através do nosso conforto, da gente quebrar essa zona de conforto e da gente questionar essa zona de conforto que a gente vem se colocando. Se você perceber bem, talvez a zona de conforto da sua vida seja a caixinha do seu aprisionamento. E uma vez que você faça isso com a alimentação, eu posso garantir que você faz isso em todas as outras áreas da sua vida, tá? Quem não consegue ter disciplina com a alimentação, não consegue ter disciplina com outras coisas, porque está correlacionado. Lembra que a gente nasceu pequenininho e o nosso primeiro desafio era o leite materno? Então, a forma como a gente lida com a alimentação ainda é a forma da nossa criança ferida lidar com a vida. Isso é um indício e um chamado para mudança. E o caminho pode ser muito mais leve e saudável em diversos aspectos. Basta amanhã comer os 3 pedacinhos de fruta, né? Tomar os 3 litrinhos de água, carregar uma garrafinha. Basta amanhã acordar com mais disposição, disposto a ter uma vida mais leve, mais alegre. Basta amanhã pensar assim, pra quê? Vou comer carne de novo? Já comi carne ontem, anteontem. Vou escolher um ovinho, vou escolher uma coisinha mais leve para o meu corpo, vou perceber. Testa. Se você fizer isso por 7 dias, esse é um convite, 7 dias de mudança na sua alimentação, de repente acontece uma mágica chamada tranquilidade do sistema endócrino. E você começa a perceber a vida com mais alegria. Você acorda de manhã e não está cansado, não está com tanta dor, está mais disposto. As pessoas trazem uma questão para você, aquilo já não te toca, não te irrita como te irritava antes, tá? Então a mudança da nossa alimentação precisa ser gradual, mas precisa ser feita. Vou convidar vocês a fazer a prática que a gente vai fazer de reprogramação neural, intencionando aí na sua realidade qual é a sua questão, qual é a sua dor, qual é o seu problema. Bom, dentro do canal do YouTube, eu disponibilizei algumas meditações gratuitas de reprogramação neural, tá? Essas meditações, elas ajudam a regular a química do nosso corpo e a energia. Então, elas unem bioenergia com reprogramação através da PNL. Vocês podem fazer, tá gratuito. Eu coloquei a da cura emocional, porque geralmente o nosso comer é mais emocional do que qualquer outra coisa, mas vocês podem testar e fazer outras. Fazer essas meditações, essas práticas, pode ser um mecanismo de ajuda para reduzir, tá? O cortisol, a adrenalina, essa sensação de ansiedade ou a depressão, o mal-estar. Se você fizer todos os dias, são 10 minutinhos, só escutar a minha voz lá, você vai ver a melhora no seu corpo físico, no seu corpo energético, nos seus pensamentos. E todo mundo pode fazer, não tem essa coisa da idade. A gente nunca é novo, nem nunca muito idoso para aprender, a gente está sempre pronto. Bom, eu espero que esse conteúdo que a gente conversou hoje possa auxiliar vocês a pensar, pelo menos abrir uma janelinha de consciência para um mundo novo, para olhar para outras questões. Hoje essas informações sobre os alimentos estão muito disponíveis. Se você pôr no Google, você vai ver que todos os jornais noticiam, que há uma grande gama de pessoas falando sobre o tema por conta da importância e da relevância, tá? E a correlação dessas escolhas alimentares com a espiritualidade também está discutida em vários livros do Ramatiz, em várias literaturas, vou passar para vocês lá no final. E a questão é muito mais simples do que parece. Então, não precisa você
gastar ou você fazer uma mudança meteórica na sua vida. Precisa de você tomar consciência e a partir de agora escolher coisas melhores para o seu corpo. E naturalmente, o corpo é um sistema de muita inteligência. Você vai perceber melhora na parte energética e espiritual. Bom, a gente vai fazer a prática. Mari vai cantar aqui pra gente, tá? Não tem uma regra, não tem, nada que vocês precisem fazer efetivamente. É só escutando a minha voz. Eu só vou pedir para vocês para respirar, para deixar o celular desligado, garrafinha, essas coisas que estão no colo, pôr no cantinho ou no chão, para que você possa se dedicar um instante, pelo menos um instante, para você mesmo. Bom? É interessante pensar como nós estamos num mundo conectados com a internet, rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo a gente está sozinho e muitas vezes abandonado por si mesmo. E esse movimento de reequilíbrio do nosso corpo físico, emocional, mental e energético passa pela consciência dessa emoção. Eu quero que você respire profundamente, ache uma posição confortável na cadeira. Quem tiver de óculos, se quiser tirar o óculos, por aqui na camiseta. Respira profundo, solta. Esse é um momento seu para você, com você mesmo. E eu quero que você pense e imagine qual foi a última vez que você olhou para você mesmo no espelho, na vida. Com quais pensamentos você tem tratado você mesmo? Quando você se vê no espelho, quais são as palavras que você direciona para você? Qual é o sentimento? Apenas respira, solta o corpo, sentindo. Qual parte do corpo pesa, dói? Será que há uma dor nas costas, nas pernas? Uma tensão no estômago, uma ansiedade, nó na garganta? Onde que está a sua dor? Inspira profundamente, solta, tomando consciência. O corpo é a ponte para o espírito. Isso, vai respirando, soltando. Respira, solta. Agora puxa o ar assim do abdômen, bem forte, e solta pela boca. Isso. Agora a gente vai adentrar uma nova jornada. Imagine abrindo à sua frente uma estrada. Esta estrada que se abre diante de você. Tem que cor, que luz? Caminhe. Caminhe e sinta, perceba, veja, integre.
Respira profundo, solta. Seu corpo se acostuma. Respira. É noite ou dia na sua estrada. Ela se abre diante de você, seus pés tocam o chão, o ar passa pelo seu rosto. Essa é a jornada da sua alma. Foi assim, por essa estrada, que você chegou até aqui. Mas enfim, você pode respirar e soltar tudo aquilo que dói no seu corpo, pés. Cada passo vai tirando dos seus ombros, mente, coração, tudo aquilo que você trouxe com você, mas que já não te serve mais. Percebendo que é possível. Vai olhando à sua frente, percebendo um lago que reflete todas as suas escolhas, vontades, emoções, comportamentos. Molhe os pés nessa água, deixando ir o medo, a raiva, a dor que aquela criança dentro de você sente. Quando ela corre em direção a algo no mundo, pedindo para você atenção, cuidado. O que ela diz para você? Carregue para essa água a sua vontade maior e entregue para esse rio. Essa ansiedade, compulsão, medo, culpa, vergonha, cansaço, solidão. Olhando para essa criança, repetindo: agora eu olho para mim mesmo, posso entender, aceitar, perceber, ouvir, imaginar tudo aquilo que eu precisei, tudo que eu preciso para nutrir a minha alma. Sente essa energia das águas passar pelo seu corpo, assim como foi o seu nascimento. No útero, onde o único som era a água. Somos todos crianças no útero da terra, filhos da Mãe Divina que nos nutre. Inspira.
Inspira profundamente, recebendo a nutrição que vem dessa energia maior. Respira profundamente, recebendo a nutrição que vem da água, da terra, do fogo e do ar, dos elementos que formam o seu corpo espiritual e físico. Inspira, se abrindo para receber, percebendo que você é o suficiente, que tudo aquilo que você recebe é abundante, perfeito, saudável. Pede dentro do seu coração aquilo que você necessita receber, e isso virá de maneira simples, leve. Perdão, paz, tranquilidade, amor. Descansa no colo da grande mãe que te embala e do Pai que te chama. Inspira expandindo seu coração, colocando diante dele os seus medos, as suas dúvidas, aquilo que você quer curar. Qual é a cura que você quer receber hoje? Tudo aquilo que você precisa já está disponível. Apenas abra os braços para receber. Imagine, veja, sinta e perceba seu corpo físico tomando uma nova forma, nutrido, alimentado, curado, recebendo dessa energia, dessas águas, amor. Perdão, cura, verdade, diante disso, quero que você sinta dentro de você o que é essencial, o que é verdadeiro, e vá deixando essa água limpar do seu corpo espiritual todas as memórias de dor, tudo aquilo que veio através do seu sistema, da sua família, todas as coisas que não alegram o seu coração nesse momento. Você só precisa respirar e soltar bem forte para isso ir embora. Vai deixar para trás
uma história antiga, de vidas e vidas, para abrir portas para uma nova história. Vai vendo essa água materializar um novo corpo, saudável, forte, conectado, consciente. Eu vou levar na porta, ultrapassar as barreiras da inconsciência. Agora eu posso levantar. Sente, percebe. Qual é a história que você quer viver? As feridas eu vou cicatrizar. Deixe o passado quebrar as pontes e colocar em primeiro lugar os barcos que vão queimar. Qual o caminho que se abre do outro lado desse rio para que você possa seguir adiante? Nada mais vai me segurar, nada me fará desistir, ninguém mais dirá que eu não devo sonhar. Que é essencial, Vai me segurar, eu vou quebrar as pontes, que é verdadeiro, vai me segurar, que é importante para você. Abre caminho para o novo, levando com você apenas o que é verdadeiro para sua alma. Amor, conexão, família de alma, pertencimento, força, autoconfiança, saúde, paz, a felicidade. Talvez você nunca tenha sentido verdadeiramente. Agora você pode se permitir. Sente essa luz banhando o seu corpo, a sua mente, reprogramando o seu sistema físico, mental, emocional e energético. Você chega através desse caminho, um jardim que se abre. Você se permite ser recebido pelos seus mentores, pela sua família de alma, ou por essa energia maior, Deus. Sente esse sol tocar a sua alma, queimando e purificando as dores passadas, restaurando e te inspirando a seguir o novo. Qual é o seu chamado? A vida é eterna. Cada dia nós escrevemos uma nova página de um grande livro que conta a nossa história e o nosso legado. Independente dos anos que a gente aprenda a escrever pela eternidade, linhas de amor, de paz, de crescimento. Qual é a história que você quer contar? Qual é a história que você quer que as pessoas contem ao seu respeito? Quais são as sementes que você quer plantar em você, no seu corpo, na sua vida e ao seu redor? Receba nas suas mãos sementes novas. Tome consciência das sementes que você trouxe, que estão aí há tanto tempo,
esperando esse momento de consciência. Qual é o seu porquê? Que o amor, a paz, a luz nos guia a todos no caminho da senda. Eu desejo que você encontre sempre, todos os dias, com a fonte, com a luz, e que seu corpo seja tão leve a ponto de seu espírito possa voar em direção aos céus. Desejo que a sua vida, a partir de agora, seja um portal de transformação, cura e renascimento. Assim como Jesus tão brilhantemente nos convidou a amar a nós mesmos, esse corpo que nos permite estar aqui, para que nós possamos amar de verdade uns aos outros e ao todo. Sente, percebe, você é parte da natureza, da vida, do mar, dos céus, da floresta. Que cada energia presente aqui veio por sua causa. Veio para que você recebesse essa cura e esse amor. Porque a sua vida é muito valiosa. A sua vida importa. Que o sol nasça novamente dentro de você. Respira profundo. Sol. Eu vejo a luz em cada um de vocês. Aos pouquinhos vai voltando, sentindo o seu corpo. Olha para a pessoa do seu lado. Fala assim, você consegue. Vocês todos conseguem. Basta a gente querer de verdade, que a espiritualidade nos impulsiona a saltos inimagináveis. Isso aconteceu na minha existência, isso acontece todos os dias na vida das pessoas que eu tenho o privilégio e a oportunidade de acompanhar e cuidar. Isso acontece vendo o rostinho de alguns de vocês modificado após a prática. Deus é esse amor,
E esse amor é tudo que há nessa vida. Não percam isso de vista, mesmo quando as situações se tornarem adversas. Lembra que o sol está sempre lá. Sempre, sempre, sempre. Tudo vai passar. Vamos caminhar. Gratidão pela presença de vocês. Vou deixar vocês ouvindo a Mari. A gente já se despede, tá bom? Fala pra eles que é a nova. Uma música nova que a Genevieve escreveu. E eu fiz a parte da música, fiz a melodia e a harmonia. Então eu vou cantar pra vocês. Pra gente encerrar a noite bem. A noite muito bem. Não é porque é nossa, mas é bem. Pessoal, aguarda só um minutinho quando ela encerrar. Nós vamos fazer o passo coletivo na saída agora, tá bom? Sim. Espera só um pouquinho. Onde reze de nós é onde eu quero estar. Que chegam posso morar mais perto que o próprio vento. Eu quero estar onde reze de nós a esperança, amor e vida. É difícil explicar como o vento viaja no tempo e sempre pode chegar. É difícil explicar como o vento viaja no tempo. Onde resta de nós é onde eu quero estar. Mas só você com o tempo eu sei que eu posso esperar. Perto que o próprio vento para te encontrar. Eu me afasto de tudo que me afasta do amor verdadeiro. E
vida entre nós, a esperança, amor e vida, amor. Entre nós a esperança, amor e vida, amor. Eu... Ó, pessoal, eu vou deixar aqui o livro, se vocês quiserem tirar foto também, depois quiser ler alguma coisa, né, seu Luiz? Porque aí fica bom pra eles, da onde a gente tirou as coisas da aula, os livros das coisas que a gente conversou. Tinha esquecido de passar. Tá bom, deixa um pouquinho então. Olha, seu Luiz, da próxima vez o senhor tem que escolher música, entendeu? Vamos escolher a música. Vamos escolher. Vê se tá ligadinho. Ela desligou o senhor, né? Você viu? Está desconectado. Agora foi. Agora foi. Quero agradecer mais uma vez a Oh, vocês aqui na Ramatins, em Brasília. Gratidão, eu que agradeço. muita paz, muita luz. Gratidão mesmo, muito carinho. Vocês sempre possam visitar de novo a Ramatins, né? Se eles quiserem, a gente volta. Quero agradecer também a presença de todos aqui na Ramatins, dos nossos irmãos, consulentes e médicos. E vamos fazer agora o passo direitinho, né, lá fora. A gente possa, acho que é 15 para 9, para 21 horas aí, né? Acho eu. Deixa eu ver aqui, seu Luiz. Que Deus nos abençoe e que nos proteja sempre. Todos sejam encaminhados até vossos lares e vamos preparar os médicos para que a gente possa encerrar. Mais uma vez, gratidão a todos vocês. Obrigado também aos irmãos que estão nos assistindo. Gratidão aos irmãos que estão em casa assistindo, meu pai também está assistindo lá em Araruama. É mesmo? É. Que chique. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aqui na Ramatins, tá bom? E irão assistir, né, a transmissão futuramente. Exatamente. A gente vai colocar lá no canal, daí a gente manda o link e tudo mais. Tá bom. Muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe sempre. Boa noite a todos. Boa noite.